Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Eduardo Batista e estamos começando uma aula de artes aqui para o sexto ano. E nós temos como título dessa aula, né, Criatividade na Infância. Por que é tão importante? Nós falamos sobre dança, sobre movimentos, e agora a gente vai passar a ver uma coisa que não é muito comum, tá? Ser tratado, e eu vou tratar para vocês porque eu acho bem interessante, tá? Isso vai fazer parte da nossa aula, tá? Agora no mês de outubro, nós ainda estamos nesse processo de dificuldade da pandemia, mas vai dar tudo certo, tá bom? Estou olhando para cá porque eu estou com o computador na frente, não tá dando para gravar, eu tô com probleminha, não estou conseguindo gravar a tela. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês. É mais uma explicação, uma aula que a gente vai falar sobre essa questão dessa criatividade, tá bom? Né? Entenda que a criança ela aprende a se movimentar observando os outros. Por que eu falo isso? Porque quando a criança nasce, ela não sabe andar, ela não sabe fazer nada. Então, tudo que ela vai fazer, ela faz com base na aprendizagem que ela tem de visão, vendo os outros, tá bom? Não deixa que eu tô mandando para vocês, vai ter até essa tabelazinha aqui, tá bom? Para vocês poderem ver. Mas no caso do nascimento, até 2 anos de idade, né? A criança começa a desenvolver a sua imaginação. Ela põe em dúvida o nome das coisas e tenta reproduzir sons e ritmos. Então, no caso, ela vai aprendendo a falar e ritmos e algumas coisas do tipo, geralmente observando os outros. Geralmente, ao criar algo, somente a denomina após pronta, não antes. Então, no caso, a criança ela não consegue falar alguma coisa antes de fazer. Ela faz, por exemplo, ela vai fazer cocô, ela fala fiz cocô, ela não fala quero fazer cocô, tá? Aos 2 anos, aguarda acontecimentos especiais. Então, no caso, ela espera que aconteça alguma coisa especial. Tá? Eu posso tirar para minha filha que ela esperou o aniversário dela e ela falava disso, né, do aniversário, porque ela via os videozinhos e tudo mais. Ansiosamente experimenta tudo através do tato, paladar e visão. Então ela tem que tocar, ela tem que ver, muitas vezes ela bota na boca para sentir o gosto. Isso é normal, porque é a fase de aprendizagem. Essa aprendizagem da primeira fase da vida, né? É muito curiosa e aprende desde cedo que existem coisas que podem ser tocadas e outras não. Panela quente, tocou, se queimou, ela não toca mais, tá bom? Após os 2 anos, isso começa a mudar um pouco, tá? Ela começa a conhecer o mundo a partir das suas, no caso, experiências e repetições. Então a criança ela começa a sentir e ver coisas e ela começa a aprender a partir das suas. Ela fazendo, não os outros fazendo, entenda isso. Emociona-se com as maravilhas da natureza. Ela acha lindo, começa a falar essas coisas, porque é a fase que ela vai ter essas experiências e vai começar a ver o mundo com outros olhos. Tem curto período de atenção e muda de atividade se essa não for dirigida. Então, no caso, a criança ela vai mudar de atividade, ela vai passar, né? Mas vamos para frente aqui. Ela vai ter autonomia, vai começar a ser mais autônoma e tudo mais, a curiosidade vai continuar, né? Já dos 4 aos 6 anos de idade, né? A imaginação aumenta muito. A criança ela vai começar a planejar as coisas antecipadas, a sua curiosidade vai aumentar, faz experiências com coisas diferentes, misturar coisas diferentes para ver se fazer, não em questão de comida, mas por exemplo, pegar um brinquedo e um papel e tentar brincar com os dois. Começa a ter consciência dos sentimentos alheios e começa a pensar como suas ações afetam os outros. Então o que acontece? Porque eu quis falar isso para vocês, tá? Desmond já falou que o vídeo vai ser mais curto. Eu quis falar isso para vocês entenderem que a forma de pensar, tá, de uma criança, ela é bem diferente, tá? E no caso, essa criatividade vai ser introduzida ainda mais nesse período. As crianças, elas quando fala-se dessa criatividade, nós falamos também de movimentos, porque crianças elas começam a inventar movimentos muito cedo. Esses movimentos fazem com que as crianças
aguçem sua coordenação motora. Então, ela vai aprender até os seus 2 anos ali, muito observando nos outros, mas depois de 2 anos ela começa a experimentar. Então, essa experiência pode ser gerada no campo futuro como a parte da imaginação, porque a imaginação ela vai fazer com que a criança tenha essa criatividade que gere mais experiências e movimentos diferenciados. Por exemplo, uma criança que vai aprender a andar de bicicleta, ela não anda na primeira vez, ela cai, ela erra bastante para poder fazer. Então, entendendo que essas ações, né, fazem com que a criança tenha criatividade, né, nós temos que tentar entender isso. O que isso influencia para a nossa vida agora, na vida de vocês que são adolescentes, na vida de pessoas que são adultas, sei lá, jovens, adultos, que essa introdução lá atrás, lá no comecinho da vida, vai fazer com que a criança ela tenha criatividade pro resto da vida, ela consiga ver movimentos diferenciados. Tanto que tem pessoas que desde cedo entram em natação, para ter, fazem esporte, fazem aulas de dança, porque isso vai aumentar a criatividade. Tá? Entenda, a criatividade ela é super importante para que as pessoas elas consigam evoluir, tá bom? Elas consigam ter essa evolução que é de extrema importância, tá? Para a vida dela. Então, nada mais do que certo entender que a criatividade ela começa na primeira infância. E isso vai fazer com que os movimentos dela sejam criativos até mais na frente. Lembra que quando a gente fala de infância, a gente fala sobre a questão da aprendizagem primordial, que é o começo de tudo. Mas você também tem que pensar que esse movimento vai influenciar futuramente. Tanto que tem movimentos de crianças que são colocados em danças. Tá? Movimentos de levantamento, né? Tipo de giros, né? Então assim, é bem interessante isso. Eu quero que vocês deem uma olhada na atividade. A atividade é bem pequenininha, vocês vão fazer uma pesquisa só, tá? Sobre essa parte de criatividade da infância. E vai relacionar o que foi discutido nas últimas aulas, a questão da dança no geral, dança contemporânea, o movimento, o que o movimento do corpo é imitar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Por que eu tô fazendo isso? Porque é um complemento das outras aulas. A gente viu a parte maior e agora nós vamos entender um pouco que essa criatividade vem desde pequeno. Porque ela tem que ser gerada desde pequeno na criança. Então, dá essa liberdade. Você pode, se você quiser, na próxima aula, e eu vou trazer na próxima aula, tá? Eu trouxe essa tabela para fazer introdução. Mas eu vou trazer um texto na próxima aula, é um pouco mais complexo, mas é um texto que você consegue ver por meios científicos, artigos científicos também, né? E eu quero fazer um vídeo sobre isso, gravando na tela, se Deus quiser. Mas a gente vai ver que muitas vezes as crianças, elas começam a fazer movimentos e muitas vezes são barradas por medos. Então a criança ela tem que se arriscar, por mais que ela caia, por mais que ela aconteça alguma coisa do tipo com ela, que ela venha a se machucar, porque faz parte da aprendizagem, tá bom? Então assim, com base nisso, isso é uma aula bem introdutória mesmo, para a gente entender essa infância. A gente vai aumentar a parte da criatividade, vai subir nessa criatividade com os anos para nós chegarmos na vida adulta e ter essa consciência corporal, que é o que a gente quer chegar no final das aulas, tá bom? Pronto, por hoje a aula foi curtinha, é só, tá? Espero que vocês assistam e até a próxima, viu? Tomem cuidado, se cuidem e cuidem dos outros também, tá bom? Valeu!